E aí, tudo bem? Então, hoje eu convidei 3 amigos. A gente vai bater um papo. O tema é sobre o seminário. E eu convidei o Arthur, a Júlia e o Júnior. Convidados, por favor, se apresentem. Oi, meu nome é Júlia. Esse é o meu sinal. Então, eu moro aqui na cidade de Mauriti. Eu já nasci surda. Na minha família, a minha mãe descobriu logo assim que eu nasci, quando eu ainda era uma bebezinha. Ela me levou ao médico, o médico fez o exame e eu não consegui escutar nada, continuei dormindo. Então foi diagnosticado que eu era surda, logo quando eu era bebezinha. Mas então, eu tenho muito orgulho de ser surda. Agora eu vou responder. Pode me fazer as perguntas que eu irei explicar. Oi, meu nome é Júnior. Esse é o meu sinal. Eu moro aqui em Mauriti. Eu nasci surdo, mas foi diagnosticado com 8 anos. Oi, 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 oi. Meu nome é Arthur. Esse é o meu sinal. Eu sou surdo. Então, minha mãe me teve, né? Mas a minha surdez foi diagnosticada aos 5 anos. Lá no passado, ela me levou no médico, ele fez o exame e eu não conseguia escutar nada. Então, foi diagnosticada minha surdez. Mas eu tenho muito orgulho de ser surdo. Pode me fazer as perguntas. Legal, que bom. Então, eu tenho 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta é: como foi a experiência, a vida de vocês 3 dentro da escola? No ensino fundamental e no ensino médio. Como foi? Foi bom? Foi ruim? Foi mais ou menos? Como eram os professores? Eles eram surdos ou eram ouvintes? Se ouvintes, eles eram fluentes em Libras? Ou só falavam e tinham a ajuda do intérprete traduzindo para Libras? Como foi? Então, no fundamental, não foi tão bom, não. Foi bem mais ou menos. A escola era inclusiva, mas na sala eu era a única surda entre todos os alunos ouvintes. Tinha a ajuda do intérprete, tinha, mas a professora e todos eram ouvintes. Não tinha nada de Libras. Eles não sabiam, então era bem falha a comunicação. Também de alunos, só uns 2 ou 3 amigos, colegas, que sabiam Libras, mas só 3. Então, enfrentei muitas barreiras. Mas já no ensino médio, aqui a escola era boa. Também era inclusiva. Tive a ajuda de intérpretes. Todos os professores eram ouvintes e continuei sendo a única surda na sala entre 44 alunos ouvintes. Mas, lá na escola, eles tiveram a ideia de criar um projeto para ensinar Libras e as pessoas aprenderem. Então, os alunos, mais ou menos 44, já sabiam Libras, mas tinha mais ou menos 5 ou 6 pessoas que obtiveram fluência em Libras. Mas todos os alunos sabiam pelo menos o básico da Libras. E eu conseguia me comunicar com eles em Libras. Foi muito bom. Os professores sabiam o básico do básico de Libras. Então, meu ensino médio foi bem melhor do que o fundamental. Bom, a minha experiência. Eram surdos e ouvintes junto, a inclusão. Era uma escola inclusiva. Então, era uma comunicação bem falha, só por gestos. Tinha o ensino de Libras? Não tinha. Mas veio um homem lá de São Paulo, aqui para Mauriti. E o que foi que esse homem fez? Ele era surdo e ele nos ensinou, todos os surdos daqui, alguns gestos, sinais,
foi bem difícil pra gente aprender no começo. Foi de pouquinho em pouquinho. Aí eu fui pra escola e na escola tinha 2 mulheres intérpretes de Libras. Era bem simples, mas foi bom. Respondendo à primeira pergunta. Ensino fundamental, ensino médio, minha experiência escolar. Então, eu estudei com ouvintes, era bem difícil a comunicação na escola inclusiva. Então, eu fui estudar em Juazeiro do Norte. Fiz a 5ª, a 6ª e a 7ª série. E voltei aqui para a cidade de Mauriti. Voltei a estudar aqui. Eu já sabia Libras. Então, na 9ª série, foi bem complicado. Tive barreiras, dificuldade de comunicação. Não era tão fluente. Já no ensino médio, eu consegui adquirir a fluência. Foi bom. Massa. Então, a segunda pergunta é: de acordo com o seminário apresentado, entre as 3 metodologias, oralismo, comunicação total e bilinguismo, a escola de vocês 3 se encaixa em qual delas? Então, do fundamental ao ensino médio, foi comunicação total. Assim, a escola era inclusiva, mas lá não tinha uma comunicação boa, facilitada. Eu enfrentei muitas barreiras. Não conseguia me comunicar em Libras. Às vezes eu precisava usar oralização para poder me comunicar com os alunos e também com os professores, oralizando, lendo lábios. Tinha intérprete, mas ela não era fluente. Ela só sabia o básico do básico. Foi muito difícil. Era comunicação total. Os ouvintes, eles só usavam gestos. Respondendo a segunda, era comunicação total. As pessoas, a maioria das vezes, eram ouvintes. Então, só usavam gestos, era muito difícil a comunicação. Sem dúvidas, era comunicação total, foi muito difícil. Porque na comunicação total, pode-se usar Libras, ou pode escrever, ou até oralizar. Terceira e última. Bom, de acordo com o seminário que foi apresentado, né? As 3 metodologias. Primeiro, o oralismo. Segunda, a comunicação total. E a terceira, o bilinguismo. Na área de educação de surdos, qual a opinião de vocês? Qual a melhor das metodologias para o ensino de surdos? Qual a opinião? Por favor, me expliquem. Respondendo a terceira, bilíngue. Na bilíngue, porque a gente pode usar 2 línguas para ensinar os surdos aqui no Brasil. Então, usamos a nossa Libras juntamente com o português escrito. E eu penso que é muito importante estudar essas 2 línguas. Porque as pessoas surdas, elas têm uma língua diferente. Mas é preciso aprender essas línguas. Principalmente a que é da sociedade. É a bilíngue. A bilíngue, é claro. Mas por quê? A escola bilíngue, nossa, ela é muito boa. Porque ela assegura o ensino e desenvolvimento da pessoa surda. Nossa, eu tinha muita vontade de estudar numa escola bilíngue. Então, lá, na escola bilíngue, ela usa o quê? L1, que é a língua, no caso Libras, e a segunda língua, o português. E essas 2 línguas juntas conseguem o desenvolvimento, e principalmente para a aquisição da Libras entre os surdos. Nessa escola não tem barreiras, todos os professores são surdos, ou então são professores ouvintes bilíngues, com Libras fluente, e essa relação, essa interação, essa aquisição, essa capacidade de criar um senso crítico é muito melhor. Você não se sente excluído, e sim incluído com todos.
trocando conversas, se relacionando, e é muito importante esse contato, principalmente com a língua materna, nossa L1 Libras. Então, eu acho muito melhor o ensino bilíngue para a educação de surdos. Verdade. Então, eu tô torcendo que você tenha gostado. Foi simples, mas foi bom, não foi? Então, é muito importante o ponto de vista da pessoa surda. Por quê? Porque ela que sabe o que é bom para ela aprender ou o que não importa tanto, não é tão bom. Então, muito obrigado por assistir até o fim. Tchau!